Bom, está todo mundo vendo. Realmente um prazer de revê-los de novo. Parece que a reunião de hoje é mais importante do que as outras. Help, I need somebody, help, not just anybody, help, you know I need someone, help. Yoga, a meditação transcendental, era um negócio novo por causa dos Beatles. Os Beatles tinham ido em 68 para a Índia, tinham todo um trabalho com o Maharishi, então era alguma coisa que atraía os jovens. Enquanto isso se dava entre os Beatles, lá no ashram indiano, do guru indiano, em Sorocaba tinha na Vila Santana Bodhan Vitenco, que fazia o mesmíssimo trabalho para seus discípulos. Nós dois sempre conversávamos sobre a importância da meditação, que a meditação não é propriedade de nenhuma filosofia, de nenhuma religião, de nenhuma escola. Você pega os grandes mestres da yoga, eles eram cientistas, eles não eram místicos, né? Apesar de ele ser um cientista, o que eu aprendi com ele era como se aprendesse com um pai, um pai que pudesse estar aqui ensinando o melhor para o filho. A ideia do professor era formar técnicos de meditação, porque o sonho dele era divulgar a meditação para as crianças em escolas. Todos os domingos à tarde nós tínhamos sessões de meditações lá na casa dele, sessões de meditação na casa dele, em que a sala ficava cheia, vinham pessoas de todas as partes da cidade. O caixa do Banco Português, na época, me convidou: Léa, você quer conhecer um guru? Quer conhecer um mestre? Eu disse: quero. Nosso tema de hoje é um tributo ao mestre Bodhan Vitenco. Ele nos fez conhecer todos os filósofos, todos os sábios indianos, um trabalho de anos aqui dentro deste local. Todo fim de semana, sábado e domingo, isso faz registros. Esses registros estão não só em mim, mas em todas as pessoas que o ouviram naquela época. Russo da Ucrânia, radicado do Brasil, em Sorocaba, um ser especial. Estou fazendo a evolução, só que a minha evolução é dentro da pessoa. O Bodhan, ele nasceu em 1921, no dia 21 de novembro. Ele nasceu em Zhukotin, uma cidade pequena do oeste da Ucrânia, quase na fronteira com a Polônia, ali onde começam os Cárpatos, a cadeia de montanhas que vai até os Balcãs, né? É uma região que pertencia durante bastante tempo ao Império Austro-Húngaro, depois pertenceu à Polônia, depois entrou na União Soviética. Então é uma região fronteiriça que tem essa marca de mestiçagem cultural muito, muito forte. O folclore, a cultura popular, teatral, procissões, religiosos folclóricos, eles estão muito vivos lá. Nessa época, a Ucrânia estava sendo absorvida pelo início do Império Soviético, liderado por Lenin, né? E nessa época havia um interesse central deste poder soviético
de permitir que cada um daqueles países em torno da Rússia, eles desenvolvessem o seu nacionalismo, a sua identidade nacional própria, os seus costumes. Com a ascensão do Stalin ao poder, houve uma modificação da visão cultural do que deveria significar o Império Soviético. E aí passou a se fazer uma imposição da cultura soviética sobre a cultura nacional e é uma perseguição à cultura nacional e principalmente às elites locais. A polícia do Stalin, durante os anos 30, deportou e matou cerca de 80% da elite da Ucrânia. E o Bohdan, ainda que pese que talvez ele não fosse da elite econômica, pelo local onde ele nasceu, pelo estilo de vida que ele desenvolveu, ele era da elite intelectual ucraniana. O professor Bohdan cursou o ensino médio na cidade de Kolomeia e se formou em Química na Universidade Nacional Politécnica de Lviv. Nessa época, participou de grupos organizados que defendiam a independência da Ucrânia. Quase foi fuzilado pelos soviéticos. Depois, enfrentou outro inimigo, os alemães. No auge da Segunda Guerra Mundial, foi submetido a trabalhos forçados em uma fábrica de papel no interior da Alemanha. Libertado, integrou um movimento que também tinha caráter religioso e filosófico e que lhe outorgou o título que carregaria até o final da vida: Cavaleiro da Ordem do Deus Sol. A Perun, Deus dos raios, ao espírito vivo do cosmos, ao inalcançável Deus dos deuses, a minha vida eu entrego em holocausto no altar da Ordem dos Cavaleiros do Deus Sol. Ordem é um tipo de organização espiritual e militar. Militar como defesa de sua cultura e também como estrutura. O professor Volodymyr Shayan fundou o primeiro grupo da Ordem dos Cavaleiros do Deus Sol no dia 5 de novembro de 1943, na cidade de Lviv. Um dos objetivos era lutar contra a União Soviética e contra os alemães, lutar pela independência e unificação da Ucrânia. Lutem como o relâmpago luta em meio à escuridão. Lutem como os jovens deuses quando desceram dos céus para salvar o mundo. Lutem como um cavaleiro da Ordem do Deus Sol. Volodymyr Shayan também levantou a ideia de uma ordem espiritual, com essência mitológica, onde existe um cavaleiro-chefe, líder, e todos os outros o apoiam. Esse é o estatuto da ordem. O significado místico da ordem se baseia no princípio do amor. Amor do seu senhor pelos cavaleiros, amor dos cavaleiros pelo seu senhor. E isso cria o amor cósmico pelo universo. A verdadeira religião universal deve revelar o que é verdadeiro em todas as religiões do mundo. Não deve ser uma delas, mas a nova, que não era nenhuma delas e abrangerá todas elas. Essa é a religião da Ordem dos Cavaleiros do Deus Sol. Volodymyr Shayan nasceu em 1908. Estudou e foi professor na Universidade de Lviv. Tinha amplo conhecimento de psicologia, história, religião comparada e línguas. Dentre elas, o sânscrito, na qual era especialista. Shayan foi uma das pessoas de maior influência na formação do professor Bohdan. Os dois se encontraram no final da Segunda Guerra no campo de refugiados de Somme-Kaserne, em Augsburg, na Alemanha. Em suas cartas, Volodymyr Shayan conta que, já morando em Augsburg, ele criou o segundo grupo da ordem em 1944, que Bohdavitenko foi consagrado cavaleiro e que era o mais brilhante de todo o grupo. Shayan conta que ainda no quarto 76, onde morava com mais 3 pessoas, entre elas Bohdavitenko, nasceu a Academia Livre de Ciências Ucranianas e publicações como Nova Época, Amanhã e os Boletins da Ordem dos Cavaleiros do Deus Sol. Esses jovens ucranianos eram poliglotas, altamente qualificados, e os trabalhos eram traduzidos para vários idiomas: polonês, alemão, inglês e francês.
Com o fim da guerra, o professor Bodan fixou residência na comunidade ucraniana em Augsburg, Alemanha. Estudou filosofia na Universidade Livre Ucraniana, em Munique, onde também fez o curso de especialização em arqueologia e filosofia hindu. Em 1948, deixou a Alemanha e foi com Chayan para Londres. Fez pesquisas em hinduísmo na Universidade de Cambridge e o doutorado em filosofia. Também deu aulas de filosofia hindu e sânscrito como assistente de Chayan. Mas em 1950, um episódio mudaria radicalmente a vida do professor Bodan. Na Inglaterra, o Volodymyr Chayan, junto com outros intelectuais e políticos da época ucranianos, eles montaram o governo ucraniano no exílio. Então, escreveram uma petição à ONU solicitando a abertura de um processo contra o Joseph Stalin pelos crimes de guerra e pelos crimes de genocídio e congêneres contra o povo ucraniano. Eu considero meu dever sagrado lutar com as minhas armas em qualquer lugar, tempo e por qualquer pessoa que tiver os princípios da humanidade, liberdade, direito e ordem atacados sob a óbvia tentativa de destruí-los. Eu peço a Vossa Senhoria, o juiz e guardião dos direitos humanos estabelecidos, que responda ao chamado da história humana, levando à Corte Internacional de Justiça da ONU a acusação em anexo. Com os melhores cumprimentos, Bodan Vitenko. Existe essa curiosidade histórica. Ao assinar esse documento e mandar para a ONU, ele embarcou para o Brasil. Segue o teu caminho, minha Com certeza ele veio para fugir à possibilidade de ser morto na Europa, em Londres, pela polícia secreta soviética. Os mestres têm meios para saber qual é a energia onde o ambiente é melhor, né, para você trabalhar. A ideia é justamente criar aqui esse centro de onde vai irradiar a iluminação. E, naturalmente, servir de exemplo ao resto do mundo. Essa que é a missão desse país. Que, aliás, não fui eu que inventei. O Bosco já falou claro. Aqui que nasce a nossa civilização. O professor Bodan desembarcou no Brasil, no Porto de Santos, em fevereiro de 1951. Morou 10 anos em São Paulo, capital. Em 1960, mudou-se para Sorocaba. Trepei no abacateiro, desci do abacateiro. Trepei no abacateiro, desci do abacateiro, trepei no abacateiro. Sorocaba era basicamente, naquele momento, uma cidade que, em termos de economia, dependia da indústria têxtil e da atividade ferroviária desenvolvida nas oficinas de locomotivas e de carros e vagões da Sorocabana. Sorocaba, 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 Sorocaba. Eu tive o prazer de conhecer o professor Bodan quando eu era diretor da Faculdade de Filosofia, que é o embrião da Universidade de Sorocaba hoje. Isso foi ali por 1966. Ele é que se aproximou da faculdade na possibilidade de integrar o nosso corpo docente da época. A Faculdade de Filosofia surge como uma faculdade de grande qualidade, porque uma boa parte dos seus professores provinha da Faculdade de Filosofia da USP, que foi a matriz da Universidade de São Paulo, né? A documentação dele não era aquela rigorosamente exigida pelo Ministério da Educação da época. Eu passei um pouco por cima disso quando eu percebi que ele, além de estrangeiro, tinha dificuldade de pedir lá da Ucrânia essa documentação. Então, acreditei mais na capacidade pessoal dele, profissional, do que em papéis. E, de fato, quando ele me procurou de novo para saber a decisão, eu já disse
tudo certo, o senhor vai começar em fevereiro de 1967. Eu fui fazer o curso de História e, na época, ele dava aula, além de dar aula de filosofia pura, ele dava aula também de História Oriental. Aqui temos livros da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Sorocaba. Aqui é o relatório anual de 1967. E temos, o que eu acho mais importante, o programa que ele dava em Filosofia Antiga e em História Antiga. Um programa, eu diria, suculento, pegando desde as origens da humanidade até a filosofia da Idade Média, que era o trabalho dele era a época antiga. Eu não só conheci, como tinha uma grande admiração pelo professor Bodin antes de entrar na Faculdade de Medicina. Ele dava aula num curso pré-vestibular aqui em Sorocaba, e eu me lembro bem, o cursinho ficava num prédio, no 8º andar. Então, nós subíamos pela escada e ele respirando lentamente, de modo a gente nem perceber ele estar respirando, mas ele chegava lá em cima, apesar de estar falando e subindo a escada ao mesmo tempo, chegava inteiro. Eu, pelo contrário, apesar de mais jovem do que ele, chegava lá com a língua de fora. E aí um dia eu tive curiosidade o suficiente, né, e perguntei para ele, mas como é isso, né, que o senhor tem esse fôlego todo, né? Aí ele falou, deu uma aula de yoga, né, no sentido de mostrar, não é, como é que é a história da respiração e de que forma você pode ter então essa energia toda, né, e a situação do ritmo respiratório e tal. Ele tinha uma memória muito boa porque ele fazia, ele citava Hegel em alemão, dando o nome do livro, da página, e depois ele fazia a tradução daquilo que foi dito, né? Então, não só Hegel, como Kant e tantos outros. Ele falava essas línguas comuns que muita gente fala, que é o inglês, o alemão, o francês, e podia juntar todas as latinas, que ele falava português, falava italiano, falava espanhol, e juntavam as línguas eslávicas, né? Ele falava ucraniano, bielorrusso, russo, e ele tinha conhecimentos, falava polonês, né, porque convivia na fronteira, e ele tinha conhecimento, através do seu professor Volodymyr Shayan, que era um especialista em estudos orientais, ele tinha conhecimento da língua hindu, né? Ele tinha conhecimento do sânscrito. O professor Bodin deu aulas na Faculdade de Filosofia durante 2 anos. Já nessa época, ensinava a prática da meditação em encontros semanais na casa dele, que reuniam pessoas de diferentes idades e profissões e onde eram discutidos temas relacionados ao yoga, filosofia, religião, ciências, psicologia. Eram as chamadas salinhas do professor Bodin. Ele morava na rua Bartolomeu de Gusmão e a gente sabia da existência dele, eu já conhecia a família dele, o Ivanzinho, a Iarinha, tudo criança, eu sou mais velho que eles, mas conheci o professor Bodin dali. Nessa época era um grupo pequeno até, que participava das reuniões no domingo. Era sempre feito em domingo, a partir de 3 horas mais ou menos, e normalmente não tinha tanto horário para acabar. Agora é interessante porque tinha vindo para cá um guru, o Swami Devananda Maharaj. O Devananda, que era um indiano, mas que a família dele morava em Trinidade, ali acima da Venezuela, ele começou a levar a meditação para a América Central, até a América do Norte e a América do Sul. Ele conheceu o guru numa entrevista em São Paulo e ele trouxe esse guru para Sorocaba, trouxe para a casa dele, o guru ficava hospedado na casa dele. Esse encontro fez com que o Devananda pedisse ao Bodin para ele ser o representante desse movimento, eles chamaram de CIRD, que era Sociedade Internacional para a Realização Divina, que o Bodin fosse o representante da CIRD no Brasil. Esse Swami
ele, vamos dizer assim, exigia para a iniciação que a gente levasse frutas, 3 metros de tecido e 3 flores. Fazia parte do ritual. Por isso, Bodin, no início, começou a iniciar as pessoas com toda essa técnica. Mas me parece que houve uma certa dissidência aí no caso, porque o professor queria desmistificar a prática. O professor não queria mais usar os rituais. Ele queria simplesmente que a prática fosse dada como uma técnica, onde não houvesse nenhuma ligação religiosa. Quando eu fui iniciado, eu levei algumas rosas, foi isso daí. Mas o professor não utilizou, falou que deixou de usar. Porque isso daí era um ritual de exigência da ordem religiosa, a qual fazia parte o guru. E o professor queria tirar essa prática da exclusividade da religião. Era feito na casa dele e a sala era, na época, no escritório dele. Ele tinha uma estante de livros muito bonita e as reuniões eram feitas ali e foi ficando cada vez menor. Depois, a sala de meditação foi para um centro espírita que tem ali perto do cemitério, na Rua Comendador Uéter. Comecei aqui na Comendador. Depois, quando eu fui iniciado, foi lá no Banco de São Paulo, na Rua São Bento, né? Era uma sala com alguns tapetes no chão, na Rua São Bento. E o curioso, uma vez, eu fiquei tão desligado que as pessoas, era no fim da tarde, num horário, acho que meio horário de verão, e as pessoas saíram, foram embora, porque terminou a meditação, se reuniu alguns dias da semana. Eu fui ao banheiro e me trancaram e foram embora. Era um prédio comercial, eu fiquei preso num prédio comercial sem ninguém. Aí alguém jogaram uma chave pela janela e eu arrombei a porta para não poder sair, porque eu fiquei tão desligado que foi todo mundo embora e fiquei lá dentro. Conheci o professor Bodin aqui no Rio. Ele vinha de Sorocaba uma vez por mês e dava uma palestra na Academia da Leia Mello, em Ipanema. Então eu fui lá, assisti algumas palestras e fui iniciada por ele. Ele também fazia reuniões numa salinha na Lapa. 1960 e poucos, 7, 8, por aí assim, numa salinha da ACM. Aí um sábado eu saí daqui de tarde e fui lá para ouvir o Bodin. E como eu também já disse para você, nunca mais deixei de ouvi-lo, porque é impossível você ouvir o Bodin uma vez e não querer repetir. Eu trouxe a ideia aqui para os meus alunos, eu falei, olha, eu conheci um mestre que dá umas aulas maravilhosas. Se vocês quiserem, nós vamos tentar trazê-los para cá. Aí o pessoal concordou, eu marquei um dia e o Bodin veio, e aí nunca mais também ninguém deixou de vir. Fui lá numa palestra, depois eu fui numa seguinte, fui numa outra, fiz perguntas, né? E percebi que a prática ia de encontro à minha necessidade, né? Sempre começava com uma palestra. Às vezes ele trazia um livro, às vezes trazia uma revista, um jornal, alguma coisa interessante, e a partir daquele tema ele ia ampliando para mostrar naquele assunto como é que a meditação se encaixaria e como talvez resolveria satisfatoriamente as questões. Muito interessante. Quando uma pessoa ou outra numa palestra relatava que estava tendo visões, estava tendo qualquer fenômeno assim extrasensorial, ele dizia, às vezes a meditação desperta isso. Passa uma semana sem meditar. Se isso continuar, passa 2 semanas sem meditar. E eu aprendi isso com o Buda, quando ele disse, sopra sobre tuas impurezas com urine, sopra sobre o caquinho de ouro. Entendeu? Porque precisa tomar tanto cuidado. Devagarzinho. Muitas pessoas, quando você fala em yoga, já lembram de posturas. E o que o professor Bodin trouxe para a gente foi exatamente mostrar o yoga na sua essência, o yoga como meditação. Yoga é interrupção do fluxo de pensamentos. A Hatha Yoga mesmo, ela surgiu muito depois, né? Vamos dizer assim,
Idade Média da Índia, é que a Hatha Yoga começou a ser mais conhecida, né? Mas na sua essência o yoga é meditação, é buscar a parada da mente. Ele tinha pleno conhecimento por convivência com pessoas que estavam plasmando o novo pensamento sobre o homem a partir dos anos 60, desta junção entre a filosofia oriental e ocidental, a prática oriental, a prática ocidental. O homem, essencialmente, é feito de 3 elementos, é cosmopsicossomático. Isso quer dizer, o mais profundo conhecimento do aspecto psicossomático não dá conhecimento para o ser humano. No entanto, do momento que ele transcende e passa para triplo conhecimento, para cosmopsicossomático, aí sim, aí termina a procura dele. Então o Bodhan, ele não trabalhava em cima do místico, nem do mágico, nem do esotérico. Ele trabalhava em cima do filosófico, do científico, ele trabalhava em cima da possibilidade de maior consciência e maior felicidade. Transcender quer dizer expandir a consciência da esfera psicossomática para a esfera cosmopsicossomática. E, naturalmente, para chegar a essa transcendência é preciso, primeiro, discernir e depois, através da meditação, impulsionar a mente. Ele dizia que a meditação, ela age no sistema límbico, principalmente na região do hipotálamo, né? Que é o centro de controle das nossas emoções. Ele tinha o conhecimento, por exemplo, do sistema do cérebro trino de MacLean, né? Do cérebro mamífero, do cérebro reptiliano e do chassi neural, que é o cérebro límbico. Ele já tinha esta visão. A meditação atua através da liberação da energia nervosa, da energia dos neurônios, sem o caminho traçado pelo fluxo de pensamento, mas só a energia atuando, fazendo brotar informações de centros não acessíveis, centros de memória, e centro de memórias antigas, centro de memórias da infância, centro de memórias que poderíamos dizer arquetípicas, que sequer sabemos de onde vem. A minha pergunta sempre foi como que ele, já lá na década de 60, falava isso. Agora, precisa ver se essa consciência tem condições ou não de ir. Porque se você meditar em qualquer coisa, você medita em conceito. E o conceito é impedimento. Por esse motivo é vital a minha iniciação quando eu digo, eu já estou dando direção, medite em nada. Ele levou esse trabalho a sério muitos anos. Ele iniciou gente em Curitiba, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em algumas cidades aqui da região. Sempre ia por conta própria, nunca ninguém pagou a viagem dele. E ele ia lá e dava a aula dele, iniciava as pessoas, dava assistência para as pessoas que procuravam ele. Sempre gratuitamente, sem nenhum interesse. Eu fazia parte de um grupo de alunos do Estadão, né? A gente fazia o colegial, terminando o colegial. Esse grupo resolveu fazer um jornal. Como eram uns adolescentes, fizemos um nome assim meio estranho, Big T. E eu acho que o Pedro Lopes, o artista plástico, lembrou do professor Bodhan. Gravamos na casa dele, na Vila Santana. Foram horas de entrevista e ele foi assim muito receptivo e tal. Todos ficamos impressionados, ele era muito culto, né? E uma coisa me chamou a atenção, porque no meu cartesianismo juvenil, eu queria literatura para ler. Eu falei assim, não, yoga não é nada disso, você não tem que ler, você tem que praticar. Daí ele mencionou que estava adquirindo uma área perto da Light, da represa Light, em Votorantim, Piedade, e que ele ia construir um ashram, que para quem quisesse se desenvolver melhor poderia residir lá, ele ia fazer um trabalho mais profundo e tal. O objetivo mesmo era formar uma academia para a formação de técnicos, para poder levar essa técnica nas escolas.
técnicos especialistas. Eu tinha disponibilidade de tempo e tinha interesse e me disponibilizei a me dedicar exclusivamente à prática da meditação transcendental. Eu fui como voluntário. Pegava um ônibus para São Paulo, pegava um ônibus para Sorocaba, aí pegava uma carona, me deixava na estrada e eu ia a pé para o ashram. Aí era uma casa muito simples, humilde, sem luz, sem telefone, sem comunicação. E de repente encontrei mais 3 ou 4 colegas que tinham o mesmo propósito de ter uma vida saudável e o foco, a tranquilidade de fazer uma prática diária de meditação. A gente meditava mais ou menos 3 a 4 horas de manhã, 3 a 4 horas no final do dia. Quando eu conheci o Luiz Cláudio, ele era um meditante assim fervoroso. E quando ele soube que o Bodhan tinha comprado uma terra onde as pessoas podiam se dedicar a isso, passar o tempo delas lá, ele abandonou a faculdade que ele estava iniciando, na PUC do Rio de Janeiro, e foi passar um tempo lá. Ele passou mais ou menos 6 meses, até deixou algumas anotações que ele nunca teve preocupação de me mostrar, mas eu descobri recentemente um caderno com anotações dele. Ashram, 15 de fevereiro de 1972. A gente anda bêbado de vida. O ashram é alguma coisa indescritível. Portanto, eu não vou mais descrevê-lo, porque todo pirado tem um ashram no coração. O ashram é o vazio, é o Tao. Como posso eu descrevê-lo? É uma casinha no meio do mato com 2 caras dentro. O Luiz Cláudio, ele era um fotógrafo e depois que saiu daqui acabou se aprofundando muito e acabou se tornando um grande fotógrafo, um fotógrafo conhecido internacionalmente. Foi fotógrafo da National Geographic, escreveu livros, um grande sujeito, um cara muito bacana, eu conheci ele. Quando ele foi para o ashram lá de Sorocaba, ele fotografou muito natureza. Ele tinha uma tele e uma Pentax. E ele fotografava a natureza e andava, a gente vestia umas túnicas, quase um pijama, uma coisa assim estranha. Eram muito cabeludos e tal. Eu acho que a fotografia é uma luta contra a impermanência, contra a morte, contra a perda dos momentos que a gente vive no fluxo do tempo. Ashram, 15 de fevereiro de 1972. O ashram está mais ashram do que nunca. Não há diversões. O meu ego vive com o meu ego. Ele tem pouca oportunidade para fugir. Estou eu e o Haroldo sozinhos. Não há rádio, gravador e eu estou lendo muito pouco. Não há diversões. Há ligação. Meditar, cozinhar, capinar, costurar as roupas, etc. Trabalhos que ligam, que prendem a mente e amarram o ego. Ele, o ego, não pode estufar-se, inchar. Leva logo uma alfinetada, uma garfada, uma enxadada. Depende do trabalho que você está fazendo. A gente tinha uma pequena horta onde cultivava alguns legumes e verduras. Tínhamos um apiário com uma caixa. Eu nadava, o outro tirava fotografia, o outro lia e tal. O Bodhan ia lá periodicamente saber como é que está para as nossas necessidades. Ele aparecia lá, muito distinto, talvez saindo do trabalho, muitas vezes de terno, e era sempre uma alegria. Ele questionava nossas necessidades e escutava a gente. Ashram, 7 de janeiro de 1972. O ashram é infernal. Aqui não há fugas, não há apegos. A gente fica cercado. Não há distrações. A gente não pode sair de si mesmo. Se você está em catarse, fique com a tua catarse. Você vive com o seu grilo, com ele. Senta-se ao lado dele. Vive com ele cara a cara. Aquela montanha de grilos, aquele monte de apegos caminham numa direção só. Vão direto para o monstro da meditação, que os espera a todos com a goela aberta.
estamos cozinhando. O rango está ficando incrível. O arroz integral, a sopa, a soja. É algo divino cozinhar a própria comida. Te dá uma ideia de que é você mesmo quem faz a sua vida. E a gente anda fazendo ela muito bem. A comida e a vida. Meditante com gorro de mestre Cuca. Polícia! Polícia! Eu era delegado em Votorantim, eu comecei em 70. E era tranquilo, né? Cidade tranquila. Mas nós estávamos atravessando aquela época mais de terrorismo, essas coisas estavam meio agitadas. Eu recebi uma orientação para que eu investigasse uma chácara onde estavam tendo reuniões, tinha muito carro chegando, saindo e muito movimento. O professor tinha algumas desavenças ali, normal, né? Com o vizinho, por causa de cerca, de gado. Esse vizinho veio na cidade, na delegacia de Votorantim, e falou que lá tinha terroristas. Cheguei lá, tinha realmente um pessoal lá, tinha 8, 10 pessoas. A princípio a gente não entendeu bem o que estava acontecendo, o que aquelas pessoas estavam fazendo lá, né? Quando nós entramos, ele estava, na realidade, dando uma aula de yoga. Aí parou, eu falei para o senhor falar com o senhor, que tem uma queixa aqui da fluência do público, entra e sai casa. Os policiais pediram que a gente acompanhasse eles a título de averiguação. Aí foram tranquilamente, mas chegou lá, foi feito, foram liberados, entendeu? Mas é essa preocupação de achar que era uma célula terrorista. Né? Podia imaginar tudo, menos que a gente estava praticando yoga, né? Uma coisa interessante que ocorreu, o Bodan convidou alguns dos alunos dele de meditação para passar um feriado lá no ashram. Então eram mais ou menos umas 10 pessoas, tanto de Sorocaba, quanto de São Paulo, quanto do Rio. E ele perguntou, quem já está pronto para abandonar a sua vida pessoal, a sua família, a sua profissão e se dedicar ao movimento de ensinar meditação? E está totalmente disponível a isso. Aí foi um silêncio geral. Ninguém respondeu nada. Aí ele falou, não tem importância. O mundo pode esperar. Isso só vai acontecer no momento que tiver amadurecimento. E isso ninguém pode fazer nada. Isso é ou não é. Por fim, o professor resolveu lotear a propriedade para, com isso, conseguir renda para poder fazer a academia das crianças. A vida dele era isso, né? Não tinha nenhuma outra ambição. Trabalhamos muitos anos para levantar um dinheiro, né, para poder financiar esse trabalho, mas infelizmente não conseguimos. O professor acabou falecendo antes que isso se concretizasse. Mas o trabalho foi iniciado em algumas escolas, no Rio de Janeiro, São Paulo, Indaiatuba, Sorocaba, e teve um resultado muito bom, né? A meditação, principalmente começando na infância, é muito benéfica e é muito importante, né? É através da meditação que as crianças vão desenvolver mais a capacidade de concentração, ter mais foco para estudar, a disciplina melhora, a parte emocional. O movimento que o professor se propôs a criar era de levar a aula do silêncio para as escolas, dentro de uma linha que foi iniciada pela Montessori, né? Uma senhora que era médica, foi a primeira médica italiana, e ela acabou se apaixonando pela educação, largou a carreira médica, foi morar na Índia para dar aulas lá e acabou criando um método, chamado Método Montessori de Educação. E o central dela, a gente vê nos livros dela, os livros que ela escreveu, que o centro de toda a técnica dela era a aula do silêncio. E ela praticava com os alunos dela diariamente, e que essa aula do silêncio realmente trouxe grandes benefícios para as crianças que participaram ali e tal. O professor resgata isso, né?
dentro do conjunto de ideias dele que ele foi acumulando, né? Porque a criança ela não tem acúmulos ainda de vida. Então, toda a meditação dela é uma meditação muito pura. Então, ela já se prepara para um futuro brilhante através da meditação. Com mais acuidade mental, com mais equilíbrio emocional. Desperta nela algo que o Bodhan dizia para nós que era essencial da meditação. O que gera no ser uma religiosidade, não religião. Nós, desde a época de, acho que 74, né, esse trabalho nas escolas foi iniciado pelo professor. Eu participei do grupo aqui, né? Esse trabalho nas escolas. E depois eu foquei em Atibaia, mais ou menos 7 escolas em Atibaia participaram da prática. Sempre foi um trabalho voluntário. A nossa equipe é pequena, então nós estamos fazendo o que dá para fazer, né? Transformação. Se eu pudesse definir em uma palavra a atividade desenvolvida pelo IAPA, seria transformação. Porque muitas vezes a gente tem criança que é muito agitada, criança com hiperatividade, criança com até síndrome do pânico, que não consegue ficar em contato com outras crianças sem ter medo. Eu percebo que as crianças se tornam mais concentradas a partir da prática da aula da lição do silêncio. Percebo também que o relacionamento entre elas fica um relacionamento mais afetuoso, mais amoroso, na medida em que elas aprendem a lidar melhor com as suas emoções e com os seus sentimentos. E é o momento que ela passa a aprender a respirar, a se centrar, a sentir aquele momento, a se conhecer e a se desenvolver de forma que ela possa interagir com os colegas. Assim ela cresce, ela se transforma. Nesses 18 anos que eu consigo me lembrar, por 2 vezes nós tivemos, sim, pais que começaram a atrelar essa nossa proposta de meditação com as crianças a questões religiosas. Então nós tentamos mostrar que é apenas uma prática pedagógica, porque nós, enquanto escola, utilizamos a lição do silêncio como uma ferramenta pedagógica, uma ferramenta que vai melhorar a aprendizagem das crianças, vai melhorar a concentração delas para a aprendizagem. O professor Bodhan, ele sempre fez questão de lembrar que a meditação é técnica. Não importa o credo que a pessoa pratique, ela vai poder usufruir dessa técnica. Não importa seja judeu, católico, protestante, isso não vem ao caso. No final dos anos 70, a família do professor foi morar na propriedade na represa de Itupararanga. No local, ele produzia mel e subprodutos como própolis, em parceria com vizinhos. Continuou recebendo os discípulos de Sorocaba e de outras cidades. Isso durou até o início da década de 1980, quando ele adoeceu e foi obrigado a restringir as atividades. O Bodhan veio apresentar uma diabetes que foi a mais forte diabetes que eu vi acontecer para uma pessoa. Em pouco tempo, o Bodhan ficou cego, em pouco tempo ele perdeu as funções renais, em pouco tempo ele acabou tendo necrose de extremidades de uma das pernas e teve até mesmo que amputar. E o que aconteceu é que naquela época, no início dos anos 80, começou no mundo uma técnica de diálise, né? uma maneira artificial de purificar o sangue de quem não tem função renal boa, chamada CAPD. E ele fazia em casa, ao invés de utilizar a máquina que consumiria 12 a 16 horas por semana dele, dentro de ambiente hospitalar e tal. Era o primeiro paciente que estava entrando com essa técnica. Isso foi em junho, julho de 84. E até recentemente, ainda quando a gente olha os nossos protocolos da CAPD, não é? Cita o BW, né? Bodhan Vitenco 001, que era a sigla que a gente usava nas nossas estatísticas, né? Foi uma comoção para todos nós, né? Que a gente... O professor era mais do que um professor para nós, muito mais. Ele era um amigo, né? Ele era como se fosse da família, né? E ele era uma pessoa incrível que a gente amava muito, né?
Então a gente ficou comovido e ele vinha e devia confortar a gente. Não se preocupa. E quando eu internei, expliquei que a situação era grave, ele concordou com tudo. Eu até achei, porque isso não é raro, né? Quando você fala de ter que sacrificar um membro, né? Amputar uma perna, é uma coisa que nem todo mundo aceita, né? Ele passava no hospital uma parte grande do tempo dele em silêncio, como se estivesse dormindo. Você notava pela respiração e tal que não era bem o dormir. Estava meditando, na verdade, né? E as pessoas, quando vinham visitá-lo e tal, tinham um profundo respeito. Parecia que estava entrando numa igreja, numa situação assim E era impressionante. Lembro de ter ido visitá-lo no hospital, ele não me reconheceu, a dona Helena falou, olha, Joãozinho, não sei o que e tal, mas ele não me reconheceu, não. Fiquei sabendo que ele estava doente, hospitalizado. Eu fui no hospital evangélico, onde ele ficou internado, mas ele já não estava, ele já estava bem mal mesmo. Ligamos para lá para saber se podíamos visitá-lo e saímos um grupinho aqui, fomos 4 daqui do Rio. E meditamos lá dentro do quarto do hospital. E foi interessante porque ele não nos viu, porque ele estava entubado. Mas nós soubemos que no dia seguinte que nós estivemos lá, ele melhorou. Saiu do leito, ficou de cadeira de rodas, pediu para a Helena levá-lo ao jardim, lá no hospital, e deu todas as instruções possíveis e imagináveis para a Helena, como ela devia proceder. E acho que 2 dias depois ele faleceu. O professor Bodin morreu na madrugada do dia 26 de outubro de 1985, um domingo. Foi sepultado no cemitério de Votorantim. No túmulo, o símbolo da Ordem dos Cavaleiros do Deus Sol. Alguém perguntou algum dia o que mais admiramos no mestre Bodin e respondemos, o homem. A simplicidade e humildade do homem Bodin, que em sua sabedoria fazia-se pequeno para que todos acreditassem que alcançariam aquele conhecimento percorrendo o caminho que ele descortinava. Esse homem contribuiu muito com a humanidade, né? O Bodin tinha todo o conhecimento e experiência do guru oriental, indiano, a qual ele aliava a forma iluminista de trazer o conhecimento à cena e de tornar claro os meios e os modos de, conhecendo, resolver questões da matéria, questões humanas e por aí afora. Ele não se põe nunca se colocou numa posição de guru. O professor foi procurado muitas vezes por jornais, por revistas. Você mesmo queria fazer uma matéria com ele para o jornal e acabou não saindo porque ele sabia que não podia. Já está se falando que o Bodin ele está em contato com entidades sobrenaturais, que ele tem casa aqui em cima porque ali de vez em quando aparece o disco voador e dá para ele instruções, porque ele é instrumento divino, porque ele etc. Agora, vocês imaginaram se amanhã ou depois de amanhã alguém por descuido ou em grande exaltação coloca a minha fotografia na parede, ou alguém tira a minha fotografia e pendura no pescoço? Aí o negócio está feito. E isso é agora, enquanto eu estou vivo. Imagina quando eu bater as 4, o que acontece? Ao ter contato com uma pessoa dessa, você abre os canais de percepção, de entendimento das coisas, né? E que às vezes muito mais tarde que isso venha a aparecer, venha a florescer. Né? Devo a ele esse reforço da importância da vida interior. Alguém que disse, passou por aqui e fez um bem danado, porque mostrou que o espírito não morre, o espírito é superior à matéria. As últimas palavras de Bodin Vitenco, dizendo que ainda tinha muito trabalho a fazer,
foram também as últimas palavras ditas por Volodymyr Shayan. Eu quero pedir aos brasileiros, aos nossos amigos e também aos ucranianos que eles ergam alto a bandeira desses corajosos cavaleiros, cavaleiros do bem, que venceram a escuridão e continuam um trabalho que ainda não foi concluído. Eu sempre digo que a humanidade, o dia que se iluminar, ela vai atingir o estado do açúcar. Ou seja, o açúcar é o único que não sabe que é doce. Por que nós achamos que açúcar é doce? Porque a nossa língua é amarga. Após a partida do Bodan para o Cosmos, nós fomos a Sorocaba visitar a Helena. E ela nos levou lá no local onde tem aquele túmulo do Bodan. Nós éramos 3 pessoas e entramos numa meditaçãozinha em pé. Mentalmente eu agradeci por tê-lo conhecido, por ele fazer parte da minha vida e por podermos estar ali naquele instante prestando uma homenagem a ele. E, para surpresa minha, milhares de pontinhos dourados, uma chuva cósmica caiu sobre nós. Era como se viesse de cima e cobrisse toda a tumba e todos nós ali. E durou um bom tempo. Eu abri o olho, mas fechei de novo e aquilo continuava. Naquele momento realmente teve uma presença muito forte, cósmica, sobre nós ali, diante talvez da nossa gratidão verdadeira, porque tudo que a gente faz tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, não tem razão para existir. Então, eu dou muitas graças ao espaço cósmico por ter nos trazido Bodan como experiência de vida. Muito obrigada a vocês. Certo. Ok. Acabou. Acabou. Acabou no que não se viu. Quando ele já no seu leito de morte, eu cheguei para ele e perguntei: professor, como tá? Tudo bem? Ele me olhou, falou, me olhou é uma maneira de dizer, porque ele via sombras, e falou: eu tô mais melhor de bom, um puro caipira. Só me lembro uma vez que encontrei com ele na rodoviária, ele falou: senhor Pedrinho, o senhor está muito bem, está no caminho da iluminação. Quer dizer, eu pensei, que caminho da iluminação é esse? A gente gostava muito dos Beatles, né? E a gente tinha uma preocupação, pô, será que ele vai gostar dos Beatles? Estava tocando Yesterday. E aí o professor, essa é uma música boa. Então pra gente foi legal, pô, o mestre está gostando dos Beatles, né, cara? Pouco antes de eu ter se iniciado nessa prática, eu estava meio até interessado, sabe? Em luta armada. E eu nunca cheguei a falar para ninguém que eu ia aderir a esse tipo de movimento, mas eu não sei como é que o professor um dia encontrou comigo e falou assim: o inimigo está dentro de você. Não existe luta fora. Você tem que lutar com o inimigo que está dentro de você. Debaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. Mas tinha que respirar, debaixo d'água se formando como um feto, sereno, confortável, amado, completo, sem chão, sem teto, sem contato com o ar. Mas tinha que respirar, todo
dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água por enquanto, sem sorriso, sem pranto, sem lamento, sem saber o quanto esse momento poderia durar. Mas tinha que respirar. Debaixo d'água ficaria para sempre, ficaria contente, longe de toda a gente, para sempre no fundo do mar. Mas tinha que respirar todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Debaixo d'água protegido, salvo fora de perigo, aliviado, sem perdão e